A história de Israel, aula hoje à noite, link na bio, cada lar um curso, ok? Então ali, olha bem aí, clique no link da descrição da web, às 21 horas hoje e 30 minutos, crescimento digital, cada lar uma história, como usar o funil da web para nicho federal afiliado prêmio. Cadastre aqui, divulgue todos os cursos como afiliado, cadastre aqui, Empreende 9010. Aprender 10%, aplicar 90% para seu negócio escalar no nicho federal afiliado e Black Friday 2020, Funil Clube, Template Clube. Confere nos cartões de visita no e-book. Entre agora, Black Friday cada lar, entra agora na plataforma Nicho Federal Afiliado Prêmio. Tempo de transição sob a liderança de Eli, sobre a história de Israel, sobre a transição de Eli nos tempos de Eli e Samuel. Assinala a era da transição da liderança intermédia dos juízes para levantarem da monarquia israelita. Os dois homens não são mencionados no livro de Juízes, mas receberam atenção nos capítulos iniciais de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 8 e 22. Como introdução das narrativas acerca dos primeiros monarcas de Israel, a história dele serve como pano de fundo do ministério de Samuel. Olha, na posição de sumo sacerdote, Eli estava encarregado da adoração dos sacrifícios do tabernáculo de Siló. Os israelitas esperavam dele a liderança e a orientação das questões religiosas e civis. A religião se encontrava no nível mais baixo que já existira nos dias de Eli. Ele falhou, mas ensinando seus filhos, não ensinava os seus próprios filhos a reverenciar a Deus. Não se importava com o Senhor. 1 Samuel 22, 12. Sob sua jurisdição, eles assumiram responsabilidades sacerdotais, abusando das pessoas que vinham oferecer sacrifício e adoração. Nossa! Não somente furtava de Deus, exigindo a porção sacerdotal antes do sacrifício a ser feito, mas também comportava de tal modo que o povo abominava as ideias de levar seu sacrifício a Siló. Também profanaram o santuário com a vileza e a deboche comuns e a religião dos cananeus, conforme já seria de esperar. Recusava-se a dar ouvidos às reprimidas amargas de seu pai contra as condutas deles. Não é de surpreender que Israel tivesse continuando a delegar-se, caindo em práticas religiosas crescentes e corruptas. Foi nessa atmosfera abominável que Samuel foi criado na infância, sob os cuidados de Eli, como for entrega, consagrado a Deus e encorajado por sua piedosa mãe. Samuel cresceu no meio do ambiente do tabernáculo, impermeável para a ímpia influência dos filhos de Eli. Um profeta cujo nome não é dado repreendeu Eli, porque ele honrava mais seus filhos do que a Deus. Veja 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Sua lassidão provocara o juízo de Deus, por conseguinte, seus filhos perderiam a vida e um sacerdote fiel haveria na história de Israel de ministrar em lugar deles. A reiteração desse decreto foi revelado a Samuel, quando Deus falou com ele durante a noite. Veja 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 a 18. Súbita e rapidamente essas palavras proféticas tiveram cumprimento, quando os assustados israelitas perceberam que estavam sendo derrotados em um encontro com os filisteus. Conseguiram convencer os filhos de Eli para que trouxesse a Arca da Aliança, objeto mais sagrado de Israel, ao campo de batalha. A religião chegara a um nível tão baixo que o povo acreditava que a Arca
que representava a própria presença de Deus, poderia salvá-lo da derrota. Contudo, não puderam forçar Deus a servi-lo. A derrota dos israelitas foi esmagadora. O inimigo capturou a arca, matando os filhos de Eli. Não admira que Eli ouviu as chocantes notícias de que a arca caíra em mão dos filisteus, tivesse desmaiado e morrido. Aquele foi um dia fatal para Israel. Embora a Bíblia nada diga sobre a construção de Siló, a destruição de Siló, melhor dizendo, as outras evidências que dão a entender que nessa ocasião os filisteus reduziram à ruína o santuário central que havia conservado as tribos unidas. 4 séculos mais tarde, Jeremias advertiu aos moradores de Jerusalém para que não pusesse sua confiança no templo. Veja Jeremias capítulo 7, 12 a 24 e 26, 6 a 9. Assim como os israelitas haviam confiado na arca sua segurança, por semelhante modo, a geração de Jeremias supôs que Jerusalém, na qualidade de lugar de habitação de Deus, não poderia cair nas mãos das nações gentílicas. Jeremias sugeriu: consideraram as ruínas de Siló e tirasse proveitos desse exemplo histórico. As escavações arqueológicas mostraram que Siló fora reduzida a cinza no século 11 a.C. Sua destruição nesse templo explica o fato de que poucos depois os sacerdotes oficiais em Nob, veja 1 Samuel 21:1, também é digno de nessa conexão que Israel em ocasião alguma tentou trazer a arca de volta para Siló. A vitória dos israelitas desmoralizou eficazmente os israelitas quando a nora de Eli deu à luz a um filho. Muito apropriadamente lhe deu o nome de Acabode. Portanto, ele sentia profundamente que a bênção divina fora retirada de Israel. 1 Samuel capítulo 4, 19, 22. O nome dessa criança significa onde está a glória, ao mesmo tempo que talvez demonstre que a religião cananeia já conseguiu penetrar no pensamento israelita, porque para os devotos de Baal, tal nome seria uma alusão à morte do deus da fertilidade. História do seminário. O lugar da história de Israel é singular, sendo o último dos juízes. Ele exercia jurisdição civil por toda a terra de Israel. Outro sim, ele obteve o reconhecimento de ser o maior profeta de Israel. Desde os tempos mosaicos, ele também oficiava como principal sacerdote, embora não fosse da linhagem de Arão, a qual pertencia à responsabilidade do sumo sacerdócio. A Bíblia preserva comparativamente pouco acerca do ministério real deste grande líder. Quando Eli faleceu e a ameaça da opressão filisteia tornou-se mais pronunciada, muito naturalmente os israelitas se voltaram para quem? Para Samuel, esperando liderança. Depois de haver escapado do despojamento do santuário de Siló, Samuel estabeleceu a morada em Ramá, onde erigiu um altar. Não a qualquer indicava, todavia, de que Ramá tenha tornado o centro religioso e cívico da nação. O tabernáculo, de acordo com o Salmo 78, versículo 60, foram abandonados por Deus. Não é jamais mencionado na conexão de Samuel. Israel retornou a arca nas mãos dos filisteus. Veja 1 Samuel 5, 7 e 2. Mas esta foi conservada em Kiriat Jearim, na casa particular de Abinadab, até os dias de Davi. Beleza, Roy? Até amanhã, até a próxima.